Saudações, guerreiros e guerreiras, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do canal. Vocês acabaram de ver algumas imagens aí do extinto, famoso e temido complexo carcerário do Carandiru em São Paulo, a cadeia mais famosa que temos aqui no Brasil, quiçá uma das mais famosas do mundo, né? E sem dúvida a cadeia mais temida que a gente teve mesmo por aqui, né? Nesse vídeo de hoje eu vou falar um pouco como é que essa cadeia que já foi extinta há mais de 20 anos até hoje influencia o sistema penal brasileiro, e não só o sistema penal, né? A segurança pública em geral sofre influência dessa cadeia e pelas coisas que aconteceram lá, né? Fiz algumas pesquisas, vou compartilhar algumas informações, algumas curiosidades aqui com vocês. Então, fica até o final do vídeo aí que a gente vai trazer algumas coisas interessantes aí a respeito do assunto, beleza? Dito isso, sou Emerson, policial penal pelo estado de Minas Gerais, concurseiro, estudante também, e estou aqui para compartilhar conhecimento com vocês, beleza? Então vamos lá. Bom, os assuntos referentes ao complexo carcerário do Carandiru sempre me interessaram porque desde criança eu frequento aquela região, né? Eu morei muito tempo no Nordeste, mas eu também sempre estive presente em São Paulo, diversas etapas da minha vida, né? O meu pai era paulista e da Zona Norte, né? A casa da minha avó ficava a algumas quadras daquela cadeia, então desde pequeno eu via aquele castelo dos horrores lá, assim, olhava, achava feio pra caramba. E a gente passava no metrô Carandiru, que é vizinho ali de Santana, né? E eu via aquelas ventanas, né? Aquelas janelas com pernas e braços para fora, um monte de roupa pendurada, camisa de time, e, né, assim, parecia um verdadeiro zoológico humano, um lugar muito feio, né? E uma das curiosidades que eu já vou trazer aqui é que é o seguinte, né? Você sabia que o Carandiru, antes de ser referência em tudo que não presta no sistema penal, de degradação, de sujeira, de maus tratos, de desumanidade, de tudo, né? Quando se fala no Carandiru, se fala, né, desses aspectos negativos, mas o Carandiru já foi um presídio modelo, tá? Ele foi construído na década de 20, tá? Precisamente no ano de 1920, e foi para atender às exigências do Código Penal Republicano de 1890, onde já se fazia algumas exigências, né? Então ali começou a ter separação de presos, né? Presos condenados ficarem separados de presos que estavam aguardando julgamentos, né? Foi um começo de introdução aí à humanização dos presos, né? E a coisa funcionava sim, senhor, apesar de ser uma cadeia grande, ela não era tão grande, ele aumentou depois, mas ele contava com padaria, sapataria, os presos trabalhavam, né? Não era superlotada a cadeia, tinha igreja lá dentro para eles rezarem nas horas vagas. Então, assim, tinha o Carandiru, pasme, ele já teve um índice de reincidência baixíssimo e já teve um índice de ressocialização muito alto, ao ponto que, né, olha que louco, foi um chefe de polícia de Nova York visitar naquela época o Carandiru para entender, conhecer os procedimentos e levar para Nova York, né, levar para a terra do Tio Sam os procedimentos para serem usados lá como modelo. Você vê, né, o Brasil servindo de referência para os Estados Unidos através do Carandiru, né? Doideira, né? E além disso, o Carandiru foi cartão postal de São Paulo. Eu descobri isso também, tá? Isso eu achei mais bizarro ainda. Tudo bem que fosse modelo de ressocialização, tudo bem que fosse o exemplo, né, de recuperação, mas, pô, velho, você tá numa cidade, você vai mandar um cartão postal para um familiar seu, para uma pessoa que você gosta, para sua namorada, sua mulher, seus amigos, aí você vai mandar um cartão postal com a foto de uma cadeia, né, cara? Eu achei meio bizarro, isso aí, estranho pra caramba, né? Mas os tempos, né, vão mudando e os costumes que são estranhos hoje não eram estranhos no passado e vice-versa, né? E então é isso, mas como é que foi acontecendo essa deteriorização, essa decadência do Carandiru, né, cara? Tudo começou mais ou menos pela década de 60, quando a população de São Paulo começou a crescer muito, né? E São Paulo começou a caminhar para ser essa metrópole gigante que é até hoje aí, né? Na década de 60 começou a aumentar a população carcerária também. Talvez um erro estratégico aí da época, foi em vez de construírem mais unidades, aumentaram o Carandiru, empurraram mais gente lá para dentro, né? E na década de 70, né, a coisa degringolou mais ainda. Muita gente, né? O São Paulo recebeu gente de diversos pontos do país, né?
tinha migração de diversos estados, principalmente do Nordeste, mas também do interior do estado para a capital. São Paulo foi saturando cada vez mais, né? Foram surgindo as favelas também, né? À medida que as rodovias foram, né, sendo construídas, também a periferia foi aumentando, né? E esse processo aí aumentou a violência, consequentemente aumentou o número de presos, né? E aí começaram as crises, começaram os problemas, superlotação, índice de estresse, né? E a coisa foi se deteriorando. Também falta de manutenção do Estado, porque a gente vê, né, arquitetonicamente o Carandiru foi decaindo cada vez mais, né? No final da década de 90, início da década de 2000, teve que ser desativado porque já era um queijo suíço, né? Assim, toda hora, eu lembro muito bem disso daí, porque eu sou da época, assim, né, eu sou dos anos 80, então entrei em 90, início da década de 2000, eu vi tudo acontecer ali, né, pela TV, e também morei em São Paulo nesse tempo. E toda hora era notícia de fuga, né, toda hora era notícia de rebelião, né, morte tinha quase todo dia, né, e como é que a coisa chegou a tal ponto. E o ápice, né, da violência, o ápice de tudo isso daí foi quando, né, teve aquela rebelião no Pavilhão 9, que foi 2 de outubro de 1992, né? Aí teve esse acontecimento, né? De lá para cá o Carandiru já foi tema de best-seller, já foi, né, tema de filme, peça de teatro e música de rap, né, eternizada aí que todo mundo conhece. O Carandiru virou uma lenda, né? No dia 2 de outubro de 1992, depois dessa rebelião, né, a PM, a tropa de choque, ficou para invadir o pavilhão e ainda foi contra a vontade do diretor, mas aconteceu, né? E segundo dizem, com o consentimento do governador também do estado, enfim, né? E a ação durou 20 minutos e deixou 111 presos mortos, né? Em apenas 20 minutos. Então, e daí para frente, né? O Carandiru ganhou fama internacional, né? E como era também, assim, desestruturado o sistema, a gente não tinha uma polícia penal aqui igual, né, essa PEC que teve, foi em 2019. A polícia penal é uma polícia nova, né? Mas mesmo assim houve alguns progressos, né? Na época do Carandiru, cara, não existia nada disso de polícia penal, né? Era agente penitenciário, né? Os agentes penitenciários do Carandiru, como uniforme, tinha tênis, calça jeans, tá, e camiseta. Quando muitos usavam colete preto, saca esses colete preto, tipo segurança de loja de varejo, tá ligado? Que escrito segurança amarelinho atrás, só que em vez de segurança ainda era mais, assim, uma coisa mais glamourosa ainda, né? Era escrito carceragem, tá? O agente penitenciário não tinha moral nenhuma, né? E a violência comia solto, porque eram poucos também, não? Às vezes um funcionário para cuidar de um andar inteiro no pavilhão tinha assassinado, ele não podia fazer nada, né? Porque se ele fizesse ia ser ele contra 200, 300 e tal. Então era muito difícil para quem trabalhava naquele tempo. E quem fazia a segurança armada mesmo era a polícia militar, né? Eu lembro bem também da polícia militar fazendo a muralha, né? Hoje, né? Se trabalha totalmente de polícia penal, né? Ali era a polícia militar, né? E quando tinha ação com o uso da força também, a PM entrava e o pau quebrava lá dentro, né? Isso aconteceu muitas vezes antes dessa rebelião, né? Era comum o choque entrar e para colocar as coisas no lugar e o pau cantava, né? Mas é interessante esse ponto que eu relatei também, para quem se interessa por polícia penal, né, saber que foram dias sombrios, são os nossos ancestrais aí do sistema, né, todos nós policiais penais aí, essa galera chegou antes da gente, né, merece ser honrada, mas não era vista com honras não, né, naquele tempo, né, um agente penitenciário era considerado a ralé, pô. Era visto, né, quase que igual ao IPL, quase que igual ao preso, mas assim, não tinha muito valor na sociedade, apesar de ser um trabalho fundamental, né? Essas coisas vêm de antes, né? E até mesmo a própria polícia hoje ainda precisa ser muito valorizada nesse país aqui, né? Tanto por quem governa, quanto pela população também, que uma parte valoriza, mas tem uma parte que ainda não. Então achei esses assuntos bem relevantes para trazer, né? Por isso que a gente tem as influências, né, desse presídio nos dias de hoje, inclusive porque depois do massacre do Carandiru, que deixou 111 mortes, e há quem diga que foi mais ainda, foi quando, né, a população carcerária começou a se organizar no estado de São Paulo e foi criado o partido do PCC, que no estatuto dele está escrito, né, que era para combater as injustiças,
do sistema, né, e também para vingar os mortos daquele massacre de 1992, né? Então, por isso que também a gente fala que existe essa influência nos dias de hoje, porque a gente sabe que o PCC ele expandiu de São Paulo para todo o território nacional e tem tentáculos, inclusive, no exterior já, né? Virou uma facção muito poderosa, né? Que hoje o Estado, né, precisa ver como é que vai fazer aí para controlar, né? Porque até então os caras têm crescido muito, o Estado não tem dado conta de frear isso daí. Em diversos estados, diversas unidades prisionais aí são controladas por criminosos ligados à facção, e também fora delas, né? Tem Tribunal do Crime, tem um monte de coisa acontecendo aí, né, no narcotráfico, ligado também à facção, né? E começou ali, né? Porque foi precisamente por esse acontecimento em 1992 que nasceu o PCC, né? Que tem até livros que contam essa história. Eu tinha um livro contando toda a história do PCC, de uma jornalista que eu não estou lembrado o nome agora, que tinha ficado lá em São Paulo, na casa de uma das minhas irmãs, e quando eu for lá eu vou ver se eu encontro esse livro, porque dá para fazer um vídeo muito legal também falando sobre o assunto, né? Então é isso. Uma coisa também muito importante de se trazer referente a esse acontecimento do Carandiru é sobre gestão, né, de crise, né? Que é até matéria do nosso curso de formação, né? Como gerir crise, e também das atividades policiais é muito importante também, né? É um assunto, né? É uma pauta muito importante, né? Tem muitos cursos, muita coisa para se aprender em gerenciamento de crise, porque essa operação do Carandiru, querendo ou não, o final, as consequências foram desastrosas, né? Ganhou uma repercussão internacional sobre violência, né? Houve muita badalação aí sobre direitos humanos, todas essas coisas que a gente sabe, né? Então, repercutiu negativamente no mundo inteiro, e também teve essa consequência como toda ação provoca uma reação, essa organização do crime aí, né? Que, como consequência, que o Estado ainda não soube solucionar, né? Vamos dizer assim, né? Se é que vocês me entendem. E isso traz a reflexão também, né? Nós, como policiais, como agentes de segurança pública, ter uma visão de um gerenciamento de crise, de prever consequências de cada decisão e se estamos com condições de gerenciar essas consequências quando elas virem, né? Que foi o que não aconteceu e até hoje o povo paga a conta aí, né? Principalmente quem trabalha na área de segurança pública. E aí vocês, o que é que vocês pensam aí a respeito, né, sobre esses acontecimentos? Tem mais informações que vocês gostariam de saber, né? Esse é o primeiro vídeo que eu estou colocando aí sobre história do sistema penal, histórias relativas à segurança pública. Eu estou querendo explorar mais isso aqui no canal também, não ficar falando só de concurso, de estudo, mas trazer temas relevantes aí, porque é conhecimento, né? E conhecimento a gente ganha e ninguém tira, e é muito útil, né? Conhecendo o nosso passado, a gente lida melhor com o nosso presente e planejamos melhor o nosso futuro, beleza? Então é isso aí, né? Você vê que muita coisa que a gente sofre hoje aqui na sociedade de violência, de controle do crime sobre toda a sociedade, tem raízes profundas que vêm de décadas atrás aí, de coisas que foram negligenciadas, tá? Teve jornalistas, teve governantes jornalistas que alertaram que o PCC estava nascendo, né? Que estava nascendo uma facção que ia dar trabalho, e teve governante que deu risada, né? Tá aí a consequência. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, né? Deu pra gente conhecer algumas coisas, e convidar vocês mais uma vez aí para se inscrever no canal. A gente está aprimorando aí o conteúdo com vontade de trazer cada vez mais qualidade, mais informações, beleza? Vou ficando por aqui no dia de hoje. Não esquece de dar um joinha aí para dar aquela força, se inscreve no canal. Fiquem com Deus e até logo. Um abraço aí. Valeu!